Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio, como muitos de vocês já sabem, a grande maioria. Estou de volta para nós concluirmos hoje o capítulo 11 do livro de Êxodo, a parte segunda desse capítulo, episódio 193 da terceira temporada. Então vamos lá, a coisa está ficando feia para Faraó, hein? Agora vai ficar feio mesmo. Vamos lá ver o que está acontecendo aqui. Então em Êxodo 10, 29, nós vimos que Moisés disse assim a Faraó: não verei mais a tua face. Enquanto em Êxodo 11, do 4 ao 8, ele é representado como fazendo a Faraó um anúncio da última praga. Talvez a melhor maneira de esclarecer essa aparente contradição seja nós supormos que na narrativa como estava originalmente não havia realmente nenhuma ruptura entre Êxodo 10, 29 e Êxodo 11, 4. E que os 3 versículos intermediários eles foram posteriormente introduzidos de alguma forma que nós agora não podemos explicar. Assim, tomando a narrativa, tudo é feito de forma direta e adicionalmente impressionante. Moisés seguiu sua intimação de que Faraó não deveria mais ver seu rosto, com uma declaração que mostrava claramente o motivo. Não mais ele entraria na presença do faraó sem ser convidado pelo faraó, simplesmente porque não haveria mais necessidade de fazê-lo. Jeová estava prestes a dar o último golpe sem qualquer instrumentalidade humana. Então, meus queridos, prestem bastante atenção para vocês entenderem tudo o que está acontecendo aqui. Leia o capítulo 11 com o coração em paz, em calma, no lugar tranquilo, se possível, para você entender e tirar o máximo dessa leitura. Então nós vamos tentar estimar um pouco da combinação de forças nessa última praga que a tornou tão eficaz para o seu propósito. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Houve a hora escolhida, meia-noite, não foi como o resto das pragas que se estenderam por um período mais ou menos de tempo, mas sendo um golpe momentâneo, o momento mais impressionante poderia ser escolhido para atingi-lo. Era meia-noite, a hora da segurança, do repouso e do silêncio profundo. Cada família estava reunida, sob seu próprio teto, não separados, como poderia ter sido o caso durante o dia, cada um no seu trabalho designado. Não houve agitação de negócios como poderia ter havido ao meio-dia, para ajudar a afogar e qualificar o horror do acontecimento. Houve um elemento de força peculiar na própria classe de pessoas que foram feridas. Jeová não apenas avançou para tirar a vida de seres humanos, mas também dirigiu suas destruições com um propósito evidente e infalível sobre uma classe em particular. A destruição não foi como uma mera dizimação, a retirada de um dentre tantos, não importava quem. Contanto que um fosse levado, em cada casa era o primogênito que jazia morto. Nenhuma consideração foi mostrada ao caráter pessoal ou circunstâncias especiais. Todos os primogênitos foram atingidos, tanto os virtuosos quanto os viciosos. O jovem amável e promissor, de quem muito se esperava, e o desprezível que estava levando os cabelos grisalhos de um pai com tristeza para o túmulo, o jovem que poderia ser o único filho de sua mãe, e ela uma viúva, como aquele que era o primogênito entre muitos irmãos. O primogênito é o centro de tantas esperanças e contas e cálculos, e quando ele é ferido, pode haver a reação instantânea de um desespero irrecuperável. Zacarias fala muito enfaticamente daqueles que estão com amargura por seus primogênitos, em Zacarias 12:10.
Em muitos casos, o primogênito também seria o recém-nascido. Houve um elemento que ajudou a decidir na própria grandeza do grito que foi suscitado. Até que ponto o anúncio feito ao faraó havia viajado? Não sabemos, mas deve ter ido longe o suficiente para produzir um grito de reconhecimento com sentido quando o golpe foi desferido. Faraó saberia, e também os seus cortesãos e muitos em diferentes pontos da cidade, mesmo antes de saírem de suas casas, que não era por morte comum que o primogênito havia morrido. Cada um, assim já informado, suspeitaria de toda a terrível verdade a respeito de todos os primogênitos da terra. Dessa forma, viria a certeza de que a previsão se cumpriu, antes mesmo que a informação sobre o ponto fosse realmente obtida. As más notícias, elas se espalham rapidamente, tanto mais rápido, quanto instalações especiais foram preparadas pelo próprio Jeová, como evidentemente foram nesse caso. Lembre-se também do demonstrativo, o modo como de expressar tristeza em luto que prevalece entre as nações orientais. Mal havia uma hora do dia ou da noite, mas já em alguma casa no Egito subia o lamento dos enlutados. Mas aqui havia o lamento simultâneo, sim, de todos os lares. E não só sobre os idosos ou os doentes cuja morte era esperada, mas sobre aqueles cuja grande maioria seria jovem, forte e vivaz. Assim, as próprias emoções que produziram esse grito extraordinário, o próprio grito, serviu por sua vez para intensificar e assim exaltar até o domínio completo. Que do rei para baixo o povo foi varrido por suas emoções e, sem pensar em ganhos passados ou perdas futuras, apressou Israel para fora de sua terra da maneira precipitada aqui registrada. Avareza, orgulho, consequências mundanas, todos os motivos que dominam os seios humanos egoístas, perderam seus lugares por enquanto. Foi apenas por um momento, mas esse momento foi tempo suficiente para servir efetivamente aos propósitos de Deus. Havia o fato de que, com todos esses elementos de força e terror, na própria 10ª praga houve 9 visitas tão sérias antes delas. Foi como o último golpe do ariete, que, embora possa ter em si mesmo mais força do que os golpes anteriores, não ganha a menor parte de sua eficiência com o tremor que esses golpes anteriores produziram. Então, meus queridos, não é de modo algum certo que, se essa destruição do primogênito tivesse ocorrido primeiro, teria tido o mesmo efeito. Faraó é claramente informado de que, em meio a todo esse grande ferimento dos primogênitos do Egito, Israel continuava perfeitamente seguro. A proteção seria completa, o favor e a discriminação de Jeová seriam muito mais manifestos. Mas de onde tudo isso veio? Em que consistia? Faraó não poderia ser informado. A diferença entre Israel e Egito será bastante clara, mas a virtude do cordeiro morto e o sangue aspergido estão escondidos de seus olhos. Tudo isso não poderia ser explicado a ele. Faraó nunca teria chegado a tal extremo como aquele em que a morte do primogênito levou. E assim nós somos ajudados a ver a razão pela qual, para alguns, vêm revelações que produzem segurança e alegria de coração, e para outros, nada além de notícias de desastre e decepção. Todo grande feito do relacionamento de Deus tem um lado bom e um lado escuro. E se não vivermos para que o lado positivo nos seja revelado, então, inevitavelmente teremos de ficar cara a cara com o lado sombrio. Moisés disse a Faraó que a morte do primogênito estava chegando, mas ele apenas se afastou mais desdenhoso, teimoso e apaixonado do que nunca. Ele disse aos filhos de Israel que fizessem os preparativos pascais, e por mais minuciosos e exatos que fossem esses preparativos,
eles imediatamente foram embora. E os fizeram. Deus pode ter contado a Faraó tudo sobre como Israel era protegido, mas qual seria a utilidade? Se quisermos descobrir por que grandes revelações divinas estão escondidas de nós, devemos olhar em nossos próprios corações. Um homem nunca pode conhecer os confortos e as belezas que pertencem à zona temperada enquanto ele permanecer obstinadamente na zona fria. Considere, meus queridos amigos e companheiros de viagem, através das páginas da Bíblia, os efeitos reais que essa última praga ela vai ter. Ela produziu ação imediata por parte do faraó e o que é muito perceptível também por parte do povo. Faraó ele chamou Moisés e Arão à noite, ele os havia mandado embora com uma ameaça de morte se eles se aventurassem novamente em sua presença. Mas apenas algumas horas se passam e ele tem que implorar para que se apressem e o salvem. Jamais devemos ameaçar e xingar, pois não sabemos em quanto tempo teremos que engolir nossas palavras novamente. Ele não esperou até de manhã, nem mesmo de madrugada. Cada momento traria para ele notícias de um círculo cada vez maior e o apressaria para a ação mais rápida possível. E, no entanto, por mais imediata que pareça essa ação, sabemos que ela foi conduzida de forma muito gradual. Há muito tempo Jeová minava a força de Faraó. E se agora desmoronou em um momento em vez de desmoronar, foi porque o tecido maciço havia perdido, pouco a pouco, a base sobre a qual havia sido erguido. Deus está trabalhando nela por algo substancialmente igual às 9 pragas. A 10ª praga virá no devido tempo para produzir seu efeito imediato e decisivo. A ação tomou a forma de uma libertação completa. O Egito estava cheio de pânico e terror, com exclusão de qualquer outro motivo. Faraó ele começou como alguém cujo pé estava na rocha. Ele tinha certeza de que não poderia ser abalado, então ele foi levado a sentir-se cada vez mais em um estado de equilíbrio instável. E agora, finalmente, ele está totalmente prostrado aos pés de Moisés, aquele que disse que não concederia nada, agora concede tudo. Aquele que, em resposta ao primeiro pedido de Moisés, acrescentou as severidades da escravidão já existente, agora, quando todos os pedidos cessaram, não apenas ele desfaz os grilhões, mas apressa os cativos para fora de seu reino, como se cada um deles fosse uma massa que precisasse ser tirada urgentemente. Então, meus queridos, eu te espero no próximo episódio, onde nós veremos o capítulo 12. Vai ter muita coisa legal para a gente aprender ainda através desse livro de Êxodo. Nós vamos ver a última praga nos próximos episódios e vamos ver todas as consequências disso para Faraó, para o povo de Israel. Tem muito aprendizado legal. Eu te espero. Temos um encontro marcado no próximo episódio para a gente continuar estudando a palavra de Deus juntos. Beleza? Um abraço. Até breve. Tchau, tchau.